Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Magali Brito, a criadora desse canal Seguindo os Rastros. Aqui eu conto casos criminais, às vezes de mistérios, sempre às terças e quintas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, daí sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube te sinaliza e manda para você. Vamos ao caso de hoje. De hoje é o caso do bebê Rodrigo de Moura Santos, na época com apenas 1 ano e meio de idade. Ele foi assassinado por sua madrasta Jéssica Leite Ribeiro. Vamos ao caso de hoje. O caso de hoje é o caso do bebê Rodrigo Moura Santos, que tinha apenas 1 ano e meio na época em que foi assassinado pela madrasta, a Jéssica, na manhã de 16 de agosto de 2018. Este crime ocorreu em Dourados, Mato Grosso do Sul. No dia 16 de agosto de 2018, o SAMU atendeu a um chamado envolvendo uma criança que havia se engasgado numa residência na rua Presidente Kennedy, no bairro Jardim Márcia. Ao chegarem no local, os socorristas se depararam com a criança Rodrigo, de apenas 1 ano de idade, nos braços da madrasta Jéssica. Os socorristas avaliaram a criança, observaram marcas, bem como sendo de agressão na região frontal, hematomas nas costelas, na bacia, as pupilas estavam dilatadas, sem respostas aos estímulos luminosos e sem respiração. Eles viram que nada mais poderia ser feito, então declararam o óbito do garoto e acionaram a polícia. O corpo do Rodrigo foi levado ao IML e, após o laudo do médico legista constatar hematomas na cabeça, traumas no tórax e lacerações no fígado do menino, o exame também constatou lesões de agressões anteriores, confirmando a suspeita de espancamento levantada nas investigações. A Jéssica e Joel foram presos no dia da morte do bebê. A Jéssica Leite Ribeiro, 21 anos, era atendente de farmácia e lutadora de MMA, e o Joel Rodrigo Ávalo Santos, também lutador de MMA e auxiliar de pedreiro, começaram a se relacionar quando Rodrigo era um bebezinho de apenas 2 meses de idade. Além do Rodrigo, o Joel também tinha uma outra filha de 3 anos, frutos do casamento anterior do Joel. A princípio, quando foi ouvida no primeiro interrogatório, a Jéssica disse que a criança começou a passar mal assim que o Joel, seu marido, havia saído para trabalhar. No entanto, alguns dias depois, ela pediu para chamar o delegado e, chorando muito, mudou a versão e confessou ter agredido o pequeno Rodrigo. Ainda em seu depoimento, a Jéssica contou que estava desempregada, sob um grande nível de estresse, em constantes brigas com o marido Joel, cuidando de 2 crianças, sendo ela mesma ainda tão jovem. Então, confessou que em um ataque de raiva pisou de propósito na criança. Jéssica relatou que no dia do crime, logo após a saída do Joel para o trabalho, voltou para dentro da casa e percebeu que Rodrigo e sua enteada de 3 anos estavam sobre o colchão acordados. Então ela foi preparar o leite deles, mas o Rodrigo chorava muito. Sendo assim, ela o colocou sobre uma bancada de mármore com cerca de 1,5 metro de altura, dessas tipo meia parede, que serve para separar cômodos da casa. Assim, poderia vê-lo enquanto preparava o leite. Segundo ela, para entreter o menino, ela lhe deu um saco plástico, mas a sua enteada, ao tentar tirar isso da mão dele, fez um movimento brusco e o menino caiu da bancada. Então, ela o pegou rapidamente e, vendo que a criança continuava muito a chorar, ela também percebeu o sangue numa ferida antiga na testa, além de um pequeno sangramento na boca. Ainda no depoimento, ela relatou ter colocado o bebê de volta no colchão, nervosa por causa de tudo
o que estava acontecendo, com a criança sempre chorando e incomodado já há alguns dias, acordando muito à noite, e isso fazia com que ela não dormisse muito bem e que toda essa situação a deixava muito irritada. Com o Rodrigo no colchão, ela percebeu que ele fazia força, como se estivesse querendo defecar. Então, ela lembrou que ele tinha problemas de intestino, inclusive certa vez ela precisou apertar a barriga dele. Então, ela pensou que ele se estivesse novamente com dificuldade para defecar e pediu para a enteada, a irmãzinha do Rodrigo, de 3 anos, apertar a barriga do irmão. Falou então que a menina subiu, ficando de pé sobre a barriga do menino, e o peso dela fez com que o Rodrigo chorasse ainda mais. Então ela levantou-se da cama e foi até o menino, ajoelhou-se e começou a apertar forte a barriga da criança, utilizando as 2 mãos. Também falou que o bebê chorava ainda mais, então ela relatou que já estava muito nervosa e irritada com todo aquele choro. Então ela levantou as pernas do bebê e colocou flexionadas sobre a barriguinha, como se faz quando a criança está com cólica. Jéssica disse ter se ajoelhado sobre o abdômen do bebê e ficado um tempo assim, e ele ainda chorava. E quando, nesse ponto, foi questionada se usou força, a Jéssica respondeu: tudo o que eu fiz foi com muita força. Disse não ter ouvido os ossos do Rodrigo sendo quebrados. Lembrando aqui, no laudo, a perícia constatou que a criança teve lacerações de fígado e fraturas nas costelas. Segundo ainda o depoimento, ela percebeu que ele vomitou e ficou quieto. Pensando que ele estivesse desmaiado, ela o pegou no colo. Nesse momento, ele deu um suspiro e parou de respirar. Ela falou que ficou desesperada e apertou o pescoço dele quando tentava manobras de ressuscitação na tentativa de reanimá-lo, porém, percebendo que não conseguia, Jéssica chamou os seus pais, que moravam numa casa atrás, no mesmo terreno, e estes ligaram para o SAMU. Nesse momento, a mãe da Jéssica, então, ligou também para o Joel, que apenas havia saído para trabalhar, e informou que ele precisava retornar para casa imediatamente. Ainda no seu depoimento, a Jéssica disse que não tinha a intenção de matar a criança e teria justificado tais atitudes por estar muito nervosa. A Jéssica Leite Ribeiro foi condenada a 17 anos e 5 meses de prisão pela morte do enteado por homicídio doloso e teve a qualificadora de forma cruel no âmbito de violência doméstica contra menor de 14 anos. O pai, Joel Rodrigo Ávalo dos Santos, foi condenado por homicídio culposo, omissão e negligência, pois deixava a criança aos cuidados da mulher, mesmo sabendo das agressões. Teve a condenação estabelecida em 1 ano e 15 dias. No entanto, por já estar preso há 1 ano e 6 meses, ele foi solto. Em 6 de julho de 2023, a Jéssica Leite Ribeiro foi encontrada morta na cela feminina do presídio de Corumbá, a 420 quilômetros de Campo Grande, onde ela cumpria pena em regime fechado desde 2018. Até a edição desse vídeo, a causa da morte ainda não havia sido esclarecida e há uma informação que uma carta foi encontrada ao lado do seu corpo. Então, pessoal, esse foi o caso de hoje. Obrigada por ter ficado até aqui. Não esqueçam de deixar o seu like, isso é muito importante para o crescimento do canal. Também deixe seu comentário, sempre de forma respeitosa. E é isso. Te vejo na próxima semana.